Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma reflexão na página do Centro Espírita Francisco de Assis e também nossa página Sementeira Espírita, continuando com a nossa reflexão com base no livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria espiritual Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos então no capítulo 23 do livro, intitulado Viver pela Fé. Vamos pedir a Jesus nesse instante que nos abençoe, que nos inspire, que nos guarde, que derrame sobre todos nós, nossos lares, nossos familiares, os espíritos encarnados e desencarnados que aqui se encontram conectados conosco, que Jesus derrame o seu amor, a sua luz, a sua harmonia sobre todos nós e nos inspire para que possamos aproveitar a reflexão. Bom, esse capítulo, Emmanuel escolhe o versículo de uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. Então, nessa carta, Paulo faz uma afirmativa que o justo viverá pela fé. Então, geralmente eu penso, então eu estou bem na fita, né? Isso é, no vídeo, porque nem fita existe mais, já passou o tempo da fita. Porque eu sou um homem de fé. Será? A gente sempre pensa que nós somos muito bonzinhos, né? Mas vamos lá. Paulo diz que o justo vai viver pela fé. Eu sou justo o tempo todo? Será que eu nunca cometi nenhuma injustiça? Será que eu nunca fiz alguma coisa que depois eu ficasse pensando, puxa, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito diferente? Então, infelizmente, muitos de nós, por muito tempo, interpretamos de uma forma equivocada esse versículo. Mas esse é assim mesmo. Conforme nós vamos amadurecendo, vamos nos dedicando a entender o Evangelho, a gente vai descobrindo visões que a gente não havia percebido antes. Então, antes, a gente pensava que ter fé era simplesmente cumprir os ritos ou frequentar rigorosamente os dias da reunião na organização religiosa em que a gente se matriculou, né? Então bastava frequentar os templos, as igrejas, os centros espíritas, né? Ser bonzinho, ser amigo do presidente do centro, dos sacerdotes, dos pastores. Bastava a gente respeitar a lei humana, as regras estabelecidas por esta ou aquela religião, sua simbologia. Só isto já era o suficiente para nos indicar que estávamos sendo um homem justo indicado por Paulo. Então a gente ia ao centro espírita, por exemplo, uma vez na semana, já estava cumprido a nossa obrigação. E a gente se considerava um homem de fé, um homem justo. Muita gente achava, e ainda tem muita gente achando, que por ter conhecido, por exemplo, o Chico Xavier, por ter convivido com o Chico, já está lá ele vivendo pela fé.
Então a gente estava pegando carona numa pessoa de bem, numa pessoa que faz muito e acreditando que só de ser amigo do Chico, né, a gente já estaria, vamos dizer assim, salvo, pegando carona naquilo que o outro conquistou, né? Mas hoje, pessoal, não dá mais para a gente continuar se enganando. Basta nós observarmos, verificarmos que nem sempre quem cumpre os ritos exteriores ou frequentam rigorosamente as reuniões religiosas significa que se encontra na condição de pessoa justa, de pessoa boa, de pessoas cheias de fé. Não basta simplesmente fazer cumprir as regras exteriores para nos colocar nessa condição. Olha o que Jesus nos ensina. Lá em Mateus, no capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, diz Jesus, hipócritas, pois limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de sujeira e de excessos e de agressividades, não é assim? Então não basta a gente limpar exteriormente a nossa vida, as nossas coisas exteriores. É preciso verificar o íntimo. O que nós temos? Limpar as sujeiras, os excessos, as agressividades. E Jesus continua em Mateus no capítulo 23. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Olha Jesus usando a mesma palavra que Paulo usou, né? Queremos exteriormente parecer justo aos homens, mas interiormente, continua Jesus, estamos cheios de hipocrisia e de maldade. Então, já perceberam que o foco não é regras externas? Lógico que a gente tem que cumprir as regras externas, mas isso não é mais do que obrigação. Então, vou tentar clarear um pouco mais essa ideia de ser justo, de ter fé e de ser salvo. Se para sermos justos, vivendo pela fé, conforme indica Paulo, e se fé é fidelidade, porque fé tem a origem no latim que é de fides, que significa fidelidade. Então, se para sermos justos, vivendo pela fé, conforme Paulo nos pede, e se fé é fidelidade, precisamos ter fidelidade. Isso é, ser fiel à lei divina. E qual é a lei divina mais completa que nós conhecemos? É o Evangelho que Jesus nos trouxe. Por isso, para sermos fiel, para termos fidelidade ao Evangelho, nós precisamos conhecê-lo, precisamos compreendê-lo e assim termos condições, porque a partir do momento que eu conheço o Evangelho, eu tenho condições de saber aonde que eu devo aplicar a minha energia, o meu esforço. Teremos condições de nos esforçarmos para vivenciar o Evangelho e, consequentemente, sermos justos. Olha lá na pergunta 876 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é a base, qual é a medida para sermos justos segundo a lei divina. E os benfeitores respondem: disse o Cristo, queira cada um para vós, aliás, queira cada um para os outros o que quereria
para si mesmo. E Jesus ainda facilita as coisas para nós. Quando diz que a lei, toda a lei divina se resume em 2 itens: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, pessoal, nós não conseguimos amar ao próximo como a si mesmo se a gente não trabalhar isso em nós, em nossa dificuldade, em nossas imperfeições, nos esforçando para sermos pessoas melhores, para que em todas as circunstâncias da nossa existência apliquemos as lições do Cristo. Por isso, para amar a Deus e ao próximo, sendo fiel à lei divina, tendo fé na lei divina trazida por Jesus, seremos salvos. Não basta dizer eu creio, não basta fazer parte de uma religião ou ter uma crença, não basta aceitar o que diz o Evangelho. Ah, eu aceito o que diz Jesus. Beleza, bacana. Mas agora, depois que você aceitou, é preciso realizar, trabalhar, construir em nós a obra divina que o Evangelho nos traz. Essa é a obra essencial. Então, sem ter fé, sem ter fidelidade a essa lei divina, não seremos salvos. Que é uma outra questão que nós precisamos entender. O que é essa salvação? Estar salvo significa nunca mais nos encontrarmos no inferno. Mas aquele inferno que vão nos colocar? Não. Nunca mais nos encontrarmos no inferno íntimo, no desequilíbrio íntimo, no remorso, no desespero. Se a partir do momento eu nunca mais me encontrar nessa situação, logicamente, já estou salvo. Estar salvo é estar em tal condição íntima que não voltemos a ter em nós nenhum tipo de pensamento e sentimento inferior. E nenhum tipo de pensamento ou sentimento infeliz. A partir desse instante, em qualquer lugar onde nós estivermos, estaremos na condição de espíritos salvos. Por isso, porque nós construímos em nós o reino de Deus. Então, se eu conseguir construir em mim mesmo essa obra divina, esse reino de Deus, logicamente estarei salvo. Por isso nos orientou Jesus. Vamos lá, vamos ver o que Jesus nos diz. Olha lá, Jesus no capítulo 17 de Lucas. Jesus diz o seguinte: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele não é uma coisa exterior. O reino de Deus, afirma Jesus, está dentro de vós. Então, se eu desperto esse reino em mim, já estarei na condição de felicidade, onde quer que eu esteja. Esse é o sentido de salvação. E para termos esse reino em nós, isso é, para estarmos salvos, não basta realizarmos atos exteriores, mas é uma construção íntima que demanda milhares e milhares de anos. Nós não vamos conseguir ser santos, não vamos conseguir construir esse reino numa existência de 100 anos.
que passa muito rápido. A gente nem percebe, só percebe quando a gente volta para o plano espiritual, não é assim? E às vezes quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai dizer o quê? Puxa, parece que foi ontem que eu saí daqui. E, então esse reino, essa condição de salvação, essa construção íntima, ela vem pela lei perfeita de Deus, que traz a reencarnação, nos permitindo, de existência em existência, ir subindo os degraus da nossa evolução. Por isso, o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Tiago, na sua segunda carta, já dizia que a fé sem obras é morta em si mesma. E continua Tiago: eu te mostrarei a minha fé, a minha fidelidade às leis divinas, pelas minhas obras. Reforçando então, a salvação para nós não é uma decisão de alguém de fora. Não é alguém que vai determinar se eu vou para esse local ou para aquele local. É uma construção nossa através da fé. Considerando que a fé não é só crer, mas ser fiel ao cumprimento das leis do Pai. É preciso então trabalhar para que essas leis se tornem cada vez mais realidade em nossa vida, em nosso dia a dia. É ali que cada vez nós vamos melhorando, cortando as arestas, tirando as agressividades, as imperfeições, purificando cada vez mais os nossos espíritos. Essa é a ideia do que é ser justo vivendo pela fé. Emmanuel, nesse mesmo capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos alerta para observarmos que, se nós tivermos essa fé, essa fidelidade às leis do Pai, se os nossos dias são de alegria, são de tranquilidade, aprendamos a usufruí-los sem exageros, sem excessos de qualquer espécie, usufruí-los com equilíbrio, com harmonia e não nos esquecendo que a nossa consciência, olha, não é alguém de fora, é a nossa própria consciência nos pedirá conta daquilo que nós fizermos no desvios das leis do Pai Maior. Se os nossos dias são escuros e tristes, tenhamos fé. Mais uma vez, tenhamos fé, sejamos fiéis, tenhamos fidelidade para com Deus, confiemos em Deus, porque se mantivermos essa fidelidade, isso é, se temos fé nas leis criadas pelo nosso Pai, com certeza sabemos que Ele não está sendo injusto conosco. Ele está agindo com total justiça com relação a todos os seus filhos. Por isso, não nos cabe ficarmos revoltados, entrar em desequilíbrios. Precisamos confiar, nos entregar a esse Pai que nos ama, confiante de que nós estamos recebendo o que é justo, o que é melhor para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Se nós nos sentimos abandonados no mundo, pense bem, Deus, nosso Pai, jamais abandona nenhum dos seus filhos. Ele vela por nós em todas as lutas, nos dá todos os recursos para que nós possamos trabalhar
em cima desses recursos. Até perante a morte física. Ele vela com misericórdia, com justiça, através dos seus mensageiros, dos nossos irmãos espirituais. Ele permanece conosco e nós vamos cada vez mais perceber a sua presença se nós tivermos essa fé, essa fidelidade, essa confiança nele. Se aparecem enfermidades na nossa vida, se ficamos entristecidos com alguém ou com alguma coisa que nos aconteceu, se algum ente querido ou alguém querido se afastou do nosso caminho, sem nem a gente saber por quê, se alguém não corresponde ao nosso anseio de amizade, parceria, e se apresenta muitas vezes até ingratos conosco, com o nosso coração, não vamos nos entregar ao desânimo, à desesperança, à inquietação. Emmanuel nos lembra ainda que todas essas pessoas, mesmo que nos pareça distante, ingratos, né, são valorosos instrutores. São bons amigos, porque eles nos trazem a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, fiéis ao que nos ensina o Mestre Jesus, quando nos diz para amar a Deus sobre todas as coisas, quando nos diz para amar ao próximo como a nós mesmos. São as enfermidades, as lutas, as provas difíceis que nos possibilitam que a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus sejam demonstradas sem revoltas, sem reclamações. É o testemunho da experiência que nos chama a mostrar que realmente somos homens de fé. Realmente somos justos. É no esforço, é na vivência das determinações da lei divina contida no Evangelho. Mas é preciso esforço. Quando Jesus nos pede para amar o próximo, ele não está pedindo para a gente amar só quem gosta de nós, só quem é grato a nós. Mas ele está pedindo para a gente amar ao próximo. Isso é, todos. Todos aqueles que convivem conosco, que se aproximam de nós, de alguma forma. Independente se essa pessoa para nós é boa, ingrata, ruim, independente se ela pensa como nós ou não, independente do modo da pessoa ser ou de pensar. Quando a espiritualidade diz que a medida da justiça é não para fazer ao outro aquilo que nós quisermos que o outro nos faça, estaremos sendo justos. Mas isso nós não vamos conseguir realizando somente os compromissos externos, as nossas obrigações exteriores, cumprindo os ritos da religião a que nós adotamos. É necessário muito mais. O esforço íntimo e constante de colocar o Cristo em nossas vidas. Por isso a orientação do próprio Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras, de acordo com as leis do Pai. Então, fé, fidelidade, gera confiança, gera comunhão, gera amor, gera sintonia com Deus, e tudo isso resulta em consciência tranquila. Assim, nós vamos superar qualquer dificuldade, qualquer tormenta, qualquer tempestade, porque nada pode nos abalar. É uma casa construída sobre a rocha,
como diz Jesus, né? Por isso, pessoal, atendamos a Jesus e a Paulo. Queremos ser justos, vivendo pela fé? Atendamos a Jesus e a Paulo. Sejamos fiéis. Trabalhemos e vivemos com fidelidade às leis divinas que Jesus nos trouxe a todos nós através do seu Evangelho, como um roteiro luminoso, mostrando é por aqui, pessoal, mas a escolha é sua. Esse roteiro é que nos fará nos libertar definitivamente de nossas imperfeições e construir essa obra em nós mesmos, que é o reino de Deus. Essa é a reflexão de hoje, que Jesus clareie o nosso pensamento, que a gente aproveite tudo isso que nós comentamos aqui para refletirmos e começarmos na aplicação. Que Jesus nos abençoe, que derrame sobre todos nós e todos os seus lares muita paz, muito amor, muita luz. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Que assim seja.